Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Trisul, referentes aos resultados do terceiro trimestre de 2025. Estamos aqui hoje com o senhor Fernando Salomão, diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Trisul, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Trisul e podem levar a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência de resultados, passo a palavra para o senhor Fernando Salomão, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fernando, o senhor pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025. Agora, iniciando a apresentação pelo slide 2, destacamos o desempenho das vendas brutas no período de 2025, que foi recorde para um terceiro trimestre. As vendas brutas, percentual Trisul, totalizaram R$ 456,2 milhões, representando um aumento de 32,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e 43,3% na comparação com o segundo trimestre de 2025. As vendas líquidas, percentual Trisul, somaram R$ 409,5 milhões, um crescimento de 30,1% em relação ao terceiro trimestre de 2024 e 43,9% frente ao trimestre anterior. No acumulado do ano, as vendas brutas percentual Trisul totalizaram R$ 1,1 bilhão, 10,3% acima do mesmo período do ano anterior, enquanto as vendas líquidas percentual Trisul atingiram aproximadamente R$ 1 bilhão, 5,3% superior ao registrado nos 9 primeiros meses de 2024. Esse desempenho resultou em uma VSO em VGV de 13%. Passando para os slides seguintes, apresentamos as imagens dos lançamentos realizados nesse trimestre. Primeiramente, em parceria com a Plano & Plano, lançamos mais uma fase do empreendimento Vila Boulevard Moca, com VGV total de R$ 110 milhões, distribuído em 364 unidades. A Trisul detém participação de 50% nesse projeto, que está enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida. Lançamos também a terceira e última fase do empreendimento Eleve Parque Sacomã, com VGV, percentual Trisul, de R$ 180 milhões, distribuídos em 600 unidades, consolidando nossa posição cada vez mais forte no segmento econômico por meio da nossa marca Eleve. Por último, temos o orgulho de apresentar o Grand Oscar, nosso empreendimento mais luxuoso do ano. Ele une sofisticação, localização privilegiada e lazer incomparável em um projeto de altíssimo padrão, com unidades de 370 metros quadrados e 412 metros quadrados, totalizando 88 unidades, sendo 4 duplex, e VGV, percentual Trisul, de R$ 1,2 bilhão. No trimestre, com recorde histórico de lançamentos, totalizamos R$ 1,4 bilhão em VGV, percentual Trisul, distribuídos em 1.052 unidades, e estamos muito confiantes no desempenho desses empreendimentos. Agora, no slide 6, finalizando a parte operacional, apresentamos o nosso Land Bank, que totalizou R$ 4,7 bilhões,
Desse montante, 50% estão contabilizados como on-balance e 50% como off-balance. Gostaria de salientar dois pontos importantes. Primeiro, a velocidade de compra e lançamento dos nossos terrenos tem contribuído para aumentar a rentabilidade dos projetos. Segundo, a divisão entre os segmentos médio alto padrão e econômico é de aproximadamente 60% voltado ao programa Minha Casa Minha Vida e 40% ao segmento médio alto padrão, refletindo nossa versatilidade e capacidade de adaptação para melhor capturar as condições de mercado. No slide 7, destacamos alguns eventos relevantes ocorridos após o encerramento do trimestre. Na última reunião do Conselho de Administração, foi aprovada uma distribuição extraordinária de dividendos no valor de R$ 100 milhões, ou o equivalente a aproximadamente 56 centavos por ação. Com isso, totalizamos R$ 154 milhões distribuídos no ano, o que representa 88% de payout sobre o lucro líquido de 2024. Além dos lançamentos feitos no terceiro trimestre de 2025, realizamos outros dois importantes lançamentos. Primeiramente, lançamos o Quartem Ibirapuera, um empreendimento de alto padrão localizado na Vila Clementino, com VGV de aproximadamente R$ 668 milhões, distribuído em 192 unidades. O segundo empreendimento foi o Eleve Butantã, com 735 unidades e VGV de R$ 262 milhões. Ele está localizado na Avenida Vital Brasil e reforça a expansão da nossa marca Eleve. E, por último, tivemos mais uma importante entrega de empreendimento, o Vale Capote Valente, realizada no mês de outubro, com VGV de aproximadamente R$ 310 milhões, distribuído em 260 unidades, localizado no bairro de Pinheiros. Passando para a parte financeira, no slide 8, observamos que o lucro bruto atingiu R$ 106,6 milhões no terceiro trimestre de 2025, representando um incremento de 15% em relação ao terceiro trimestre de 2024, com margem bruta de 28,6% no período. Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH, alocado no custo, registrou R$ 122 milhões, enquanto a margem bruta ajustada foi de 32,7%. Já o lucro líquido no trimestre totalizou R$ 54,9 milhões, representando um crescimento de 39,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem líquida de 14,7%. Passando para o slide 9, podemos observar que no trimestre, o EBITDA ajustado pelo SFH, alocado no custo, registrou R$ 76,1 milhões, enquanto a margem EBITDA ajustada foi de 20,4%. Finalizando, no slide 10, analisamos o endividamento da companhia. Houve uma redução de 7,7 pontos percentuais na relação dívida líquida sobre patrimônio líquido em relação ao terceiro trimestre de 2024. Na comparação com o trimestre anterior, observou-se um aumento de 3 pontos percentuais, encerrando o terceiro trimestre de 25 com alavancagem de 29,6%, equivalente a R$ 479 milhões. Até o primeiro trimestre de 2026, temos previstas as entregas de 6 empreendimentos, totalizando aproximadamente R$ 1,419 bilhões em VGV, percentual Trisul. Essas entregas deverão proporcionar uma robusta entrada de caixa, possibilitando que a companhia se torne caixa líquida
positiva nos meses posteriores. Com isso, a Trisul mantém uma posição financeira sólida e confortável que lhe permite seguir operando com segurança e disciplina. Por fim, encerramos mais um trimestre agradecendo a todos os colaboradores pelo comprometimento e dedicação. Mantemos nossa confiança de que a companhia está bem posicionada para capturar as oportunidades do setor imobiliário, o que deverá se refletir em uma trajetória cada vez mais consistente de resultados. Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, passar a palavra para o senhor Jorge Cury, que está aqui conosco, que irá falar um pouco sobre as estratégias da Trisul e a situação do mercado hoje, atualmente. Então, boa tarde a todos. É uma oportunidade muito boa a gente ter esse papo aqui tendo mais tarde oportunidades de Q&A, perguntas e respostas, mas eu queria aproveitar hoje que essa divulgação de resultados, não tenho nada escrito, estou pondo aqui o que eu acho e quero passar a visão estratégica para que vocês possam pensar e acompanhar o que a gente pensa e o que nós estamos colocando em prática aqui na empresa. Então, voltando um pouco lá para 2019, a gente fez o follow-on com o intuito de fazer mais do mesmo. E o mais do mesmo passava muito pelo segmento médio-alto. Porém, nada, quer dizer, inesperadamente, vamos falar assim, veio a pandemia, com ela veio a inflação, com ela veio os juros altos e veio uma machucada, assim, uma perda de poder aquisitivo, uma perda de affordability grande para a classe média, o que obrigou a empresa a se reposicionar. Então, o que fizemos ao longo desses anos foi, basicamente, uma divisão da empresa em duas. Temos agora uma Trisul econômica, que leva o nome da marca Eleve, e subimos o patamar, saímos do médio-alto e fomos para o altíssimo padrão. Tanto que o Oscar Ibirapuera é o maior exemplo disso. É um empreendimento icônico, um resultado bastante interessante. E hoje eu resolvi vir aqui bater um papo com vocês para deixar claro que estamos conseguindo implementar essa estratégia e temos o nosso land bank, conforme foi dito aí, 60% dele já está no segmento econômico. Nós tínhamos um guidance, eu mesmo disse em algumas entrevistas, que o nosso crescimento iria ser 25%, 30% nesse segmento econômico, buscando 50% desse Minha Casa Minha Vida em 2027. A novidade é que nós vamos buscar 50% do Minha Casa Minha Vida em 2026. Por isso que temos esse land bank 60% econômico e 40% médio-alto, conforme eu acabei de falar. De sorte que nada como um mix que prova a nossa versatilidade. Quando os juros estavam baixos, a classe média estava com poder aquisitivo mais forte, nós atuávamos fortemente no segmento médio-alto. Hoje em dia, estamos posicionados no altíssimo e no segmento econômico. Isso são poucas empresas, acho que conseguem fazer esse posicionamento. Nesses eventos subsequentes que o Fernando falou, a gente teve um lançamento, uma abertura das assinaturas ontem no nosso stand do Vital Brasil, que chama Eleve Butantã. Das 730 e poucas unidades, é isso, né? Tem mais de 500 pastas e a gente teve que dividir conforme a tipologia das unidades em 3 dias, quinta, sexta e sábado, para podermos dar vazão nas assinaturas das 500 reservas. Da mesma forma,
Temos aí um empreendimento icônico, que é o Gran Oscar, que é uma continuação do Oscar, porém com uma área maior. O Oscar Ibirapuera, que foi o sucesso, teve 273 metros e 186 metros quadrados cada apartamento. Esse Gran Oscar, pelo nome já diz, temos 370 e 415 metros quadrados. Abrimos as vendas no finalzinho de setembro, nos últimos dias de setembro, de 88 unidades, tínhamos 12 vendidas. Hoje nós já estamos passando das 21, 22 unidades, detectando uma procura muito interessante e uma força de venda maior do que nós esperávamos. Então, isso mostra a nossa diversificação, o nosso posicionamento, e isso está refletido. Então, estamos conseguindo passar isso para os números, mostra o aumento do ROI, o aumento da receita, o aumento do guidance, porque nada melhor do que uma confiança de venda nas vendas para poder estimular os lançamentos. Então, vamos atingir 2 bilhões e 700 esse ano, perto de 2 bilhões de venda. Pretendemos continuar a partir dos próximos anos com esses 2 bilhões ao ano e estamos tendo uma geração de caixa considerável que nos permitiu coragem para distribuirmos 100 milhões de dividendos extraordinários, serão pagos agora em novembro ainda em uma única vez, e eu espero que isso se torne uma recorrência ao longo dos próximos anos, transformando a Trisul numa empresa rentável, distribuidora de dividendos, diversificada, corretamente, na minha opinião, posicionada geograficamente, com produtos icônicos e assertividade em lançamentos. Espero que não tenha sido muito extenso, espero que tenha passado uma mensagem de como nós estamos posicionando. Estamos abertos agora a perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone levantar a mão. Ao serem anunciados, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Ao aceitá-la, seu microfone será habilitado e você poderá fazer uma pergunta. Boa tarde, Gustavo. Seu microfone vai ser liberado. Pode fazer a sua pergunta. Oi, pessoal, boa tarde. Prazer falar com vocês. Tenho duas perguntas aqui do meu lado, né? A primeira é se vocês pudessem compartilhar um pouco da performance ali no Oscar, né? Como foi ali em termos de venda, demanda nessa largada do lançamento, e também se vocês pudessem dar uma cor de como isso tem andado no Q4 também seria ótimo. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é na margem bruta, né? Acho que são dois pontos aqui, né? Primeiro é entender um pouco do que levou essa queda de margem bruta pontualmente ali no trimestre e o que vocês estão vendo de estimativa de margem para o Oscar, né? Tentando entender um pouco do direcional da margem consolidada daqui para frente, uma vez que o projeto começa ali a contribuir mais a título de P&L. Então, essas seriam as duas perguntas. Obrigado. Bom, então, são dois pontos. Eu já disse agora há pouco que no Gran Oscar a gente lançou no finalzinho de setembro, e com poucos dias de setembro já tínhamos aí 12 unidades assinadas. Temos 88 unidades no total. E essa força de venda continuou, de sorte que agora, no meio de novembro, nós já estamos com 21 sendo 3 unidades de cobertura e as demais tipo. Mas o mais importante por trás disso é que nós estamos percebendo uma demanda, uma procura significativa e consistente pelo tamanho do terreno, pelos amenities que tem dentro, pelo posicionamento, pela vista, pelo produto em si. Então, isso é gratificante, porque é o reconhecimento de um trabalho, de uma implantação que realmente o mercado está reconhecendo e nós inclusive,
estamos ultrapassando a meta interna, que era de vendas. Eu acho que até o fim do ano vamos passar facilmente aí a nossa meta interna. Mas resposta simples é que já estamos com 21 e várias em negociação. Com relação à margem bruta, isso oscila muito. Se você imaginar um range de 28 e 32, isso nós vamos ficar, pense em 30, que é um nível bom. Eu acho que cai um ponto, aumenta um ponto, mas 30 é um nível bom. E agora, existem outras métricas muito importantes, que é o que eu quis falar nessa meu speech de agora há pouco, que é o ROI. Então, nós não estamos olhando mais só a margem bruta. Para nós, quando você trabalha também no segmento econômico, o fato de você poder fazer os repasses dentro do crédito associativo de uma forma antecipada te permite retornar o recurso. O fato de você comprar o terreno de uma maneira diferente do médio alto e do alto, onde você só começa a pagar o terreno em 30, 40, 50 vezes depois do lançamento, te traz um ROI maravilhoso. Esse Eleve do Butantan, Live tal, Butantan, né? Leve Butantan, tem uma tira impressionante. Então, vamos começar a olhar. Eu peço para que vocês, analistas, acompanhem um olho na margem bruta, um olho no ROI da empresa, porque é aí que nós estamos dando atenção. Tá bom? Perfeito, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Gustavo. Agora a gente vai passar a palavra para o Herman Lee, do Bradesco BBI. Herman, seu microfone vai ser liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu gostaria de abordar só um tema aqui, que é sobre a alavancagem, né? Vocês esperam uma entrega de 1,4 bi no primeiro TRI de 26, que isso provavelmente vai levar a uma forte geração de caixa e muito provavelmente também a empresa vai ficar caixa líquida. Só queria entender um pouco de quanto dessa geração vocês esperam ao longo do ano de 26 também e o nível de alavancagem que a empresa está esperando. Obrigado. Bom, então, é exatamente isso que você falou, Herman. Nós temos aí esse volume de entrega significativo, esses 6 prédios, e vão gerar uma geração de caixa significativa também, e vão gerar uma desalavancagem, aonde no nosso DRE, nosso modelo de DRE, nós já vemos caixa positivo no final do primeiro semestre de 26. E isso se explica basicamente pela redução do FGTS, não, SBPE, do financiamento à produção, SFH, isso, onde nós imaginamos que vamos ter uma redução da ordem de 400 a 450 milhões em SFH, em repasses, fruto dessas entregas. Se você botar no seu modelo uma redução desse valor, você chega no mesmo número de caixa líquido nosso. Então, é simples assim. Pode ensaiar isso que você vai ver como entre maio e junho a gente já vira caixa líquida. Tá bom? Bastante claro. Obrigado, Jorge, Fernando, Vitor, e bom final de semana. Obrigado, Herman. Agora eu vou passar a palavra para Juliana Veiga, do Itaú BBA. Juliana, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço aqui. São duas perguntas do nosso lado. A primeira, eu queria um detalhamento nessa pergunta do Herman sobre fluxo, sobre caixa, e entendendo um pouco mais sobre as entregas que vocês têm por agora. Se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe como estão os repasses nesse momento, como que está a carteira, qual que está o LTV aí da carteira. Em segundo, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhamento sobre a estratégia de lançamentos e vendas no segmento de baixa renda, que vocês comentaram, que é um segmento aqui que
eleva o ROI aqui da companhia, quanto que a gente deve esperar esse segmento representando nos lançamentos do ano que vem? Em que faixa vocês estão entrando mais? Se puderem dar um pouco mais de detalhes sobre esse segmento, seria ótimo também. Boa tarde, Juliana. Aqui é Fernando Salomão. Então, em relação à sua primeira pergunta, nós temos 2 empreendimentos já entregues esse ano, que um deles já está na fase final de repasse e o outro vai começar começou o repasse agora em novembro. Já assinamos o primeiro repasse agora em novembro. Além esses 2 empreendimentos entregues, nós temos mais 6 empreendimentos que serão entregues entre o final desse ano e os 3 primeiros meses do ano que vem, que são esses que somam 1 bi e 400 milhões de VGV. Tá? Eles estão aproximadamente 80% vendidos. Tem empreendimento com 90% vendido, tem empreendimento com 97% vendido, mas na média eu acho que um bom número para você considerar é mais ou menos 80% vendido. E o que a gente não comentou é que ainda este ano, além desses 6 empreendimentos que serão quase que entrega imediata, nós temos mais 3 entregas, tá? Que somam mais 600 milhões de reais. Então, eu não tenho a menor dúvida que, ao longo do ano que vem, nós vamos virar caixa líquido positivo. Bom, então, isso. E outra parte que você disse são dos empreendimentos. Estratégia de vendas dos econômicos. Estratégia de venda dos empreendimentos econômicos. Então, nós estamos com a seguinte estratégia: áreas bem localizadas, perto do metrôs, que permitem, bom, no eixo, né, naquela zona de eixo estrutural, ZEU, que seria zoneamento, e permite um adensamento de perto de 7, 8 vezes a área do terreno. Com isso, a gente atua na faixa 3, alguma coisa na faixa 4, e são unidades que vão de 25 metros com um quarto até 34, 37, até 40 metros, sem vaga. Isso daí tem tido uma aceitação enorme. E nós vamos ter, para 2026, mais da metade do nosso guidance já está dentro dessa linha que chama Eleve aí, né, desse segmento econômico, em linha com o nosso Land Bank, que já está em 60% na linha do Minha Casa Minha Vida e 40% focado no altíssimo padrão. Então, espero ter respondido a sua questão, é isso? Certinho, muito obrigada, pessoal. Obrigado, Juliana. Lembrando que para fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone levantar a mão. Lembrando que para fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone levantar a mão. Não havendo mais perguntas, encerramos a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025. Passo agora a palavra ao senhor Fernando Salomão e Jorge Cury para as considerações finais. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo tempo, por nos assistir. E estamos à disposição para qualquer dúvida que surja através aqui dos nossos contatos da área de relações com investidores. Até logo, então. Boa tarde a todos. Até o próximo encontro
E deve ser em março, né? Deve ser mais. Até logo e boa tarde a todos.